amigos, tudo bem? Bom, pra quem tá aqui pela primeira vez, eu sou a Isabel Nascimento, inversamente cientista, seja muito bem-vindo ao canal e vamos lá! Essa semana, agora hoje, quarta-feira, até 5h30 da tarde, essas são as notícias que eu consegui pegar pra gente poder conversar. Temos bastante coisa de mercado da bola, sobre as sereias e sobre o próximo jogo que é contra o Atlético Paranaense no final de semana. Então, bora lá! Primeiras 10 notícias do mercado da bola. A gente tem os dois jogadores, o Guilherme Nunes e o Matheus Ribeiro, que a gente tá vendo agora as janelas de transferência serem fechadas e a gente não conseguiu nenhum tipo de negociação com eles. O Santos tentou, os empresários ofereceram esses meninos para times europeus, ofereceram também a Série B, porém principalmente para a Série B, como a gente tá no meio aí da temporada, é muito complicado para esses times anexarem peças. Então, nada feito, né? Eles tentaram colocar esses meninos lá fora, mas a gente não conseguiu. O Matheus Ribeiro, vocês lembram, né, na lateral, acho que a lateral até direito, tentou entrar nos jogos, o São Paulo que pediu ele tava no Figueirense, o São Paulo pede ele, mas ele não consegue fazer um bom futebol no Santos. O Guilherme Nunes é um menino da base, que já estava jogando no Santos, mas o São Paulo não acredita que aí o potencial dele se encaixe com o planejamento do futebol dele. Então a gente tem esses dois meninos, o contrato deles ainda vai durar mais, mas a gente sabe que até o final do ano eles vão ali estar no elenco. São duas peças que acaba sendo ruim pra nós, porque você acaba pagando e você não vai contar com eles no elenco. Então, isso aconteceu com esses meninos. Continuando, né? Tem o tal do Lucas Braga, o atacante que veio de forma de graça do Luverdense. O Santos tentou uma negociação com o time português, mas o Santos queria mais de 5 milhões pelo jogador, o Santos queria 5 milhões de euros pelo jogador, nada feito com o time português. O português chegou a oferecer um empréstimo com opção de compra de 800 mil, depois passe e tal, mas o Santos não aceitou, e aí seria mais um jogador aí que estaria nesse grande, como fala, essa grande turma aí de jogadores que a gente tem no Santos que não jogam, né, no Santos, como a gente tem o Brian, como a gente tem o Kleber, a gente tem esses jogadores que a gente acaba pagando salário, alguns até estão dentro do Santos, que é o caso do Brian, mas em geral tem jogadores emprestados, às vezes o Santos paga metade do salário, mas é melhor que nada, né, já que o São Paulo ele é bem claro quando ele quer e quando ele não quer o jogador, menos quando se trata do Eduardo Sacha, porque daí ele muda de ideia. Bom, continuando, no mercado da bola, né, vocês viram que o Kaique Rocha, o zagueiro, o menino da Vila, foi vendido por 5,7 milhões para a Sampdoria. Isso ainda é muito bom, porque primeiro que a gente coloca um jogador num time relativamente grande, né, lá de fora. Eu acho que é sempre bom isso. Ele não estaria nos planos. Eu acho que é engraçado, né, porque zagueiro é o tipo de posição que a gente pensa, nossa, a gente não precisa. Não, a gente tem muito zagueiro, o quarteto de zaga do Santos é bom. Só que depois dos últimos jogos a gente começa a repensar, será que o quarteto de zaga do Santos é realmente bom? Porque vem falhando bastante e tal. Será que o menino não daria e tal? Mas eu acho que não dá pra... O Santos não tem como negar esse tipo de venda. É um time grande, é um time italiano. Eu acho que não é qualquer lugar que ele tá indo. A gente acabou negando, se eu não me engano, foi pro Lyon. Vocês me corrijam aqui. Aquela venda grande do Veríssimo. Eu lembro que foi o empresário lá do time deles assistiu um jogo, foi um jogo que o Veríssimo foi até expulso, foi um jogo terrível na Vila, eu acho que foi contra o Inter até, e aí o Santos acabou não vendendo o Veríssimo e daí nenhuma outra proposta surgiu. Então eu creio que assim, a gente tem Veríssimo, a gente tem o Gustavo, a gente tem o Aguilar, a gente tem o Luiz Felipe aí, que a gente até questiona, né, cadê o Luiz Felipe, porque ele é mais tão colocado. Mas eu acho que é uma posição que a gente até que tem outros jogadores. Então, que bom, boa sorte pro Kaique. E, por fim, né, pra terminar o mercado da bola, Neymar. Porque o Neymar, a gente tem 4% da venda dele. E se ele fosse realmente vendido pelo que o PSG queria, o Santos poderia ganhar até 40 milhões nessa venda, né? Em torno de 40 milhões. Mas a janela se fechou, o Neymar continua no PSG. O Pérez disse até para uma entrevista para o Globo Esporte que ele acredita que na próxima janela o Neymar vai ser vendido. Mas o PSG quer uma coisa muito alta, porque ele gastou, o investimento foi muito alto, ele quer minimamente algum tipo de retorno e tá dificultando mesmo a saída do jogador. Então eu acho que é um caso que a gente tem que prestar atenção e é mais um daqueles pontos que o Santos não pode contar com isso. O Santos não pode contar que vai ter um Rodrigo todo ano, como não pode contar que o Neymar vai ser vendido. Então depois que ele for vendido, você conta. Parece que o Santos, às vezes, ele começa o planejamento do ano já contando com assim, a gente vai achar um menino da Vila perfeito aqui, aí o Neymar é vendido aqui. E às vezes vem dinheiro, por exemplo, do Felipe Anderson, vem dinheiro de jogadores que a gente nem lembra e que é bom
principalmente pro caixa do Santos. Até mesmo se o Flamengo efetivamente oficializar a compra do Gabriel, é um dinheiro que a gente nem pensaria que vai entrar pro Santos. Bom, pra quem viu, o capitão Vitor Ferraz sofreu uma contusão no joelho direito. Ele vai passar por mais alguns testes e provavelmente desfalcaria o Santos contra o Atlético. Mas o jogador, ele já estava suspenso por causa de cartão amarelo, então ele já não jogaria de qualquer forma. O que a gente tem que ficar de olho é se ele vai jogar contra o Flamengo, que com certeza aí pro Santos é o jogo mais difícil da temporada, né, dentro dos brasileiros. A gente sabe como o Flamengo tá embalado, é realmente um time muito complicado, é um time que gosta da bola, assim como o Santos, e o Santos não joga tão bem contra times que gostam da bola, né. Às vezes times que o Grêmio a gente ganhou lá, o Corinthians a gente fez boas partidas, o Cruzeiro eu acho que a gente faria sim uma boa partida se não tivesse a expulsão do Gustavo, mas com times que gostam da bola a gente acaba às vezes se confundindo, às vezes quando perde, ganha um contra-ataque muito rápido, então eu creio que vai ser um dos jogos mais difíceis da temporada, mas isso é daqui a 2 semanas, então vamos torcer para que o nosso capitão volte a ser uma opção, já que para o time, para o jogo contra o Atlético Paranaense, a gente já está cheio de desfalque devido às convocações, né? Por um lado é bom, que a gente tem os nossos jogadores aí em evidência, a gente tem o Soteldo, a gente tem o Cueva, né, que mesmo não tá jogando, ele foi convocado. A gente tem o Jorge também e a gente tem o Delis. Então aí pro ataque vai ser bem complicado, eu acho que acaba, até coloca aí embaixo quem que você acha que ele vai escalar, não sei se ele vai tentar jogar com o Uribe no meio. Falaram que o Uribe fez um baita gol, né, no treino, fez um golaço. O Uribe ainda não fez nenhum gol no Santos. O Uribe no meio, Sacha e talvez o Marinho. Eu acho que tem que ser isso, né? Se ele não for tentar aquele Venuto, que até o Soteldo disse, deu o aval dele, falando que ele é melhor que ele até e tal, o nosso Soteudinho. Então, não sei como que o Santos vai colocar esse time, mas creio que a gente não tem outra peça, né? É o Marinho ou o Sacha ou o Uribe ali e tentar colocar esse Venuto. Tô pensando aqui, alguém que... Eu acho que eu não tô esquecendo de ninguém, porque realmente o Copete a gente vendeu e tal. Então não tem mais outro atacante que a gente poderia colocar, pelo menos não estou lembrando agora. Lembrando que o Santos ele já vendeu 9 mil ingressos, o Santos está fazendo... vendeu todos os ingressos para os torcedores nas últimas 3 partidas contra o Goiás, contra o Avaí, contra o Fortaleza. Até escrevi isso na minha última coluna, o Santos está fazendo... os torcedores do Santos estão fazendo partidas brilhantes aí nas últimas rodadas, indo para todos os lugares, a gente fez uma festa bonita em Chapecó, a gente foi pro Rio contra o Botafogo, eles foram pro Cruzeiro, eles foram pra Minas, fizeram vários jogos muito legais, eu já tô vendo várias caravanas pro Rio de Janeiro, então tem muitas caravanas que são ali anunciadas e são promovidas pelo Santos Depressivo, isso é demais, eu acho que dá uma motivação totalmente diferente, você vê as pessoas saindo da sua casa, indo pegando ônibus, que é difícil, você tem que ficar esperando lá no estádio, porque você não pode entrar e sair na mesma hora, é um rolê, é realmente uma dedicação, é um amor à camisa que às vezes não, né, os jogadores não vêm, e os nossos torcedores estão fazendo isso de maneira brilhante. E agora é a parte mais chata do vídeo, né, que a gente vai falar sobre as sereias, porque pra quem não soube, as sereias foram eliminadas ontem contra a Ferroviária. Não é notícia do ano passado, né? Ano passado a gente tava com a melhor campanha, 10 pontos à frente do segundo colocado do nosso grupo, que era o Flamengo. Fomos pegar a Ferroviária, o patinho feio ali, perdemos. Perdemos aonde? Nos pênaltis. Esse ano, novamente, a gente ganhou fora, ganhou de 2-1, ganhou na casa delas. Mentira, desculpa, a gente ganhou de 1-0 na casa delas. Aí ontem o jogo começa, a Gláucia faz um golaço, fechou, né? 1-0 lá, 1-0 cá, o jogo tá bom e tal. As meninas da Ferroviária voltam com a energia que a gente não sabe da onde. Aquela energia que o Santos voltou contra o Fortaleza, as meninas também voltaram com essa mesma energia. E aí foi isso, elas viram o jogo, empatam, vai pros pênaltis e novamente o Santos perde. Assim, gente, tudo, né, não sei se eu comentei no Brasileiro isso, tudo indicava pro Santos novamente ser um campeão, ou pelo menos brigar pelo título, né, o Santos, ele fez a segunda melhor campanha, atrás apenas do Corinthians, tava brigando com o Ferroviária, que é um time mais fraco que o Santos era favorito nesse confronto, o Santos perde, o Santos foi eliminado ano passado, nos pênaltis, o Santos foi eliminado na Libertadores, nos pênaltis, e o Santos foi eliminado ontem, nos pênaltis. Qualquer relação com o time profissional masculino
é só coincidência. Depois eu vou fazer um vídeo sobre todas as nossas eliminações nos pênaltis e que a gente sabe, sendo santista, que vai pros pênaltis a gente tem muito medo. Primeiro que eu acho que a gente não tem confiança nas nossas goleiras e os nossos goleiros. Mesmo o Vanderlei, ele nunca foi um grande goleiro pegador de pênalti. E o Everson a gente ainda não sabe, então a gente não pode julgar. E também não é aquela vontade que eu tô de saber se o Everson pega ou não pega pênalti, né? Porque a gente sabe como as cobranças de pênalti são um momento tenso pro jogador. E pra ir, né, a nossa cereja do bolo, o Santos, a Emily já tinha anunciado que não seria a técnica do Santos pro ano que vem, e ela anuncia depois do jogo. A gente ainda tem o Paulista inteiro, ainda tem a Libertadores pela frente, que ela não é mais técnica do Santos, né? A Emily, ela dirigiu as sereias por 79 jogos, 59 vitórias, 12 empates e apenas 8 derrotas. Todo mundo diz que o clima entre elas e os jogadores era um bom clima. A gente vê até nas redes sociais como as jogadoras estão falando sobre isso, falando sobre a demissão, o pedido de demissão da Emily, falou que a relação era boa, mas a relação Emily e CBF já estava conturbada há muito tempo. A Emily veio esse ano a público reclamar de um jogo que as meninas não tinham onde dormir, que a CBF calculou errado, e aí que elas chegaram no hotel e como a CBF tinha colocado o hotel pro outro dia, elas não tinham lugar para dormir, quase tiveram que dormir no saguão do hotel. Então a Emily sempre brigou muito com a CBF e a Emily parece que não tinha uma boa relação dentro do Santos na parte de comissão técnica. A Emily entrou em 2018 junto com o Pérez e desde então parece que ela não tinha uma boa relação com a comissão e nem com o Pérez. O Pérez até num vídeo da TV Santos, muito estranho, né? Porque que, assim, uma coisa é o Pérez, ele nem tem Instagram, pelo menos eu não conheço, fazer um stories ou fazer um vídeo informal. Mas a partir do momento que a TV Santos coloca uma cutucada do Pérez na Emily, isso tudo começa a ficar muito estranho. Então ontem a Emily solta uma nota oficial falando que ela vai agora seguir com os projetos dela, dando boa sorte pro Santos. É muito complicado isso, porque a gente ainda tem todo um ano, né? Todo um ano pela frente e agora a gente não tem mais a nossa técnica. O Santos agora, eu tô vendo aqui, eles voltam no próximo sábado para enfrentar o São José. O Santos, isso pelo Campeonato Paulista, ele já está classificado, mas ele joga com o São José para ficar em primeiro lugar. Então o Santos ainda tem bastante coisa para vir. E aí a gente fica nesse pensamento, né? A terceira eliminação nos pênaltis, novamente das sereias, a parte da comissão técnica. A Emily é uma técnica muito boa, mas também ela falava de coisas que ela achava que as sereias não estavam sendo convocadas, o que é muito estranho nas últimas, sei lá quantas convocações. As sereias, não foi nenhuma sereia da Vila convocada, quando você tem nos dois campeonatos praticamente ou em primeiro ou em segundo lugar, quando você tem recorde de gols, recorde de tudo dentro dos jogos das sereias e nenhuma menina ser boa o suficiente pra jogar na seleção, é realmente muito estranho. Mas a Emily foi embora e agora a gente precisa de uma nova técnica. Bom, o Corinthians tá a Ferroviária vai jogar contra o Avaí e a outra semifinal o Corinthians passou, eu não lembro agora, Corinthians e Flamengo fazem a outra semifinal do Brasileiro e aí a Ferroviária e o Avaí fazem a outra semifinal, que depois de 5 anos, né, a Ferroviária pode ir pra final. Então realmente não era um time muito esperado. Eu fico muito chateada com isso, porque eu sei que as meninas são muito batalhadoras, mas é claro que se você tem uma técnica que já fala que não vai ficar pro ano que vem, óbvio que isso balança, gente. Vestiário é tudo nesse sentido, na parte de emocional, na parte psicológica, quando você chega nas finais, eu fico bem chateada mesmo. Ontem eu fiquei chateada, ontem eu fiquei olhando, fiquei muito nervosa quando foi pros pênaltis, então, por isso que eu tô meio assim, é uma notícia que eu dou com o coração na mão, todo mundo sabe que eu torço muito pelas sereias, e que a infraestrutura do Santos era um dos maiores investimentos que a gente tinha ano passado, era um dos times que mais investiam, e é o que eu tô falando, a gente tá ficando pra trás. Eu não duvido da Emily ano que vem tá comandando um Corinthians, comandando um Palmeiras, porque ontem também elas foram jogar no Eurico Mursa, e daí começam a falar por que elas não jogam tanto na Vila Belmiro, era um jogo de semifinal, tudo bem, que era um jogo de quarta de final, tudo bem que o Santos vai jogar no domingo, mas será que não dava pra ajeitar o estádio? Então começa a falar sobre a precariedade das sereias, e é o que eu falo. Os outros times estão chegando. Hoje a gente tem um baita de um elenco, mas eu não sei até onde a gente vai conseguir sustentar isso. E bom, uma última notícia, que é uma notícia boa, pelo menos. O Santos, ele anunciou nessa terça-feira uma funcionalidade no sistema Sócio Rei.
Isso é muito legal. Você pode agora, pelo sócio rei, ter as cadeiras, as famosas cativas, né? Assim, o Santos ele tem uma capacidade para Vila Belmiro, 16.295 torcedores, porém quase 4.000 lugares são para as cadeiras cativas, são das pessoas que compraram essas cadeiras há 3 bilhões de anos, muita gente não usa, e daí fica mesmo com a impressão de lotado, a Vila Belmiro não tem a impressão mais de caldeirão, porque tem 4.000 lugares que não tem ninguém. Então, é muito legal, essa venda vai ocorrer a partir das 10 para os associados inicialmente pela internet, custando R$30. Então, o processo é facultativo para o proprietário da cadeira. Ele pode abrir esse processo ou não, deixar você ou não usar essa cadeira. Mas se ele não avisar até, eu acho que às 20 horas da quarta-feira, essa cadeira vai ser liberada para poder ser vendida. E o que é legal é que a partir do momento que esse sócio, ele libera essa cadeira, ele ganha 20 pontos em sócio rei. Então, ele vai poder usar para outras coisas que o Santos oferece, desconto, até de tapioca, né, que o Santos sempre desconto no posto, desconto em vários outros tipos de coisas. Achei muito legal, porque o Santos normalmente não faz essas sacadas modernas, fica meio parado, por mais que a nossa comunicação seja muito legal, mas acaba que o sócio-torcedor e outras questões às vezes são meio devagar no Santos. Achei muito legal essa atitude, vamos ver se vai dar certo, não tem porque não dá. O Santos, ele já tem, não sei se eu já falei, 9.000 ingressos vendidos pro próximo jogo, então provavelmente aí uma vila cheia. Então é isso, tô até cansada de falar. Muitos assuntos, a maioria meio mais ou menos, né? Vamos esperar se até o final da semana eu faço outro vídeo com melhores assuntos e um pré-jogo do jogo do Atlético. Escreve aqui embaixo a sua escalação, eu vou pensar também no que eu colocaria. Agora eu fiquei em dúvida se eu tô esquecendo algum atacante. Deixa seu like, que é muito importante pro canal crescer. Se inscreve no canal e é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!